Uma das dúvidas que o pessoal tem muito e que foi muito recorrente nesses últimos dias pra mim foi o seguinte: eu trabalho das 2 até as 11 da noite. Tem direito adicional noturno? E se eu trabalhar das 10 da noite até as 10 da manhã, eu tenho adicional noturno? Trabalho 12 por 36. Como é que funciona isso? Bom, vou explicar agora pra vocês. Quem trabalha das 10 da manhã às 5 da manhã tem direito adicional noturno, que é 20% sobre o valor da hora trabalhada. E tem os reflexos na DSR, no descanso semanal remunerado, nas férias, no 13º, no INSS e também no Fundo de Garantia. Mas por que tem direito a isso? Porque normalmente as pessoas têm que trabalhar de dia. O ser humano não foi projetado e programado para trabalhar e fazer suas atividades durante o dia e dormir à noite. A maioria, né? Porque tem gente que troca o dia pela noite. Mas enfim, vamos falar da maioria do ser humano. Os seres humanos foram programados para isso. De manhã ficar acordado, né? Durante o dia e à noite dormir. O que acontece? As pessoas que trabalham à noite ou que trocam o dia pela noite, elas têm um prejuízo à saúde delas. Por isso a indenização. A indenização devido a esse prejuízo na saúde. Então quem trabalha das 10 às 5 da manhã tem adicional noturno. Eu dei o exemplo das 2 às 11. Então ela tem das 10 às 11 o adicional noturno. O que acontece? Quando a gente faz uma jornada de 8 horas diárias, a gente tem a hora contada 1 hora e 60 minutos. No adicional noturno, para quem trabalha à noite, ela não tem a 1 hora contada desta forma. A 1 hora da noite é equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Assim, as pessoas que trabalham das 10 às 5 da manhã têm uma jornada de 8 horas. Nossa, Carol. Nossa, Carol. Então vamos recapitular? A hora é 60 minutos. Mas para quem trabalha noturnamente, que é das 10 às 5 da manhã, essa hora noturna, ela diminui o tempo. Então, 1 hora à noite equivale a 52 minutos e 30 segundos, não a 60 minutos. Isso é importante, tá? Vou repetir para vocês gravarem. 1 hora noturna é equivalente a 52 minutos e 30 segundos. 1 hora diurna, que é 1 hora do dia, é equivalente a 60 minutos. Por que essa diferença? Por causa daquele prejuízo à saúde que eu falei. Toda vez que a gente tem um adicional que a gente paga para a pessoa, é porque ela está tendo um risco à vida ou à saúde dela. Quando a gente paga hora extra, por que a gente paga hora extra? Porque a jornada da pessoa foi estipulado que é 8 horas diárias. Quando ela fica a mais, ela tem um prejuízo no convívio, nos relacionamentos, em mais um monte de coisa. Então, por isso a hora é paga com pelo menos 50%. Aos finais de semana, 100%, pelo menos. Tá? Então, toda vez, lembrando, teve prejuízo, a pessoa teve algum tipo de prejuízo, ela é ressarcida através desses pagamentos a mais. O adicional noturno, ele também pode ser prorrogado. Ele não retroage. Vou explicar. Quem trabalha das 2 às 11, naquele primeiro exemplo que eu dei no começo do vídeo, a pessoa tem direito a adicional noturno das 10 às 11. E aí ela vai ter 1 hora mais um pouquinho, porque ela trabalhou das 10 às 11 e a hora das 10 às 11 são 60 minutos. Mais o adicional noturno, a hora é 52 minutos e 32 segundos. Então ela vai ter direito a 1 hora mais aqueles 7 minutinhos ali, tá bom? Agora a gente vai para a pessoa que trabalha das 10 da noite às 10 da manhã. Ela não vai ter a jornada dela de trabalho computada das 10 às 5 com a redução e o adicional de 20%. Vai ser das 10 às 10. Quando você prorroga a atividade noturna, ela prorroga também durante o dia. O que não acontece ao contrário no exemplo que eu trabalhei, que a pessoa entrou às 2. Ela não tem adicional noturno a partir das 2. Ela tem a partir das 10 quando inicia. Agora, quando termina às 5, não termina o adicional noturno. Ele prorroga até o término do término da jornada de trabalho. Então, se a pessoa trabalha até às 5, ok, ela trabalhou 8 horas diárias. Se a pessoa trabalha até às 6, ela trabalhou 8 horas, 9 horas e mais um pouquinho. E tem o quebrado, porque prorrogou
a hora e o adicional. Por que a hora? Porque a hora diurna não são aqueles 60 segundos. A hora noturna é 52 e 30. Então ela prorroga. Então ela trabalhou mais de 1 hora quando ela trabalhou depois das 5. E aí vai, das 5 às 10. Então ela não trabalhou 12 horas. Ela trabalhou muito mais do que 12 horas porque teve a redução do horário noturno. Tá bom? Então isso precisa prestar atenção. Até inclusive na hora de contar esse 12 por 36 das pessoas que trabalham noturnamente. Uma coisa interessante que vocês devem observar é a convenção coletiva da categoria. Por que eu tô falando isso? Porque a convenção coletiva da categoria, e depois eu faço até um vídeo se vocês quiserem disso, ela faz lei entre as partes. Ela faz lei entre o empregado e o empregador. Hoje a gente tem uma CLT que verifica, que prevalece o acordado em relação ao legislado. O negociado vale muito mais do que a própria CLT. O peso é maior na hora de verificar. Então, o que a gente tem que observar? Observar se a convenção coletiva, além de permitir essa hora noturna, esse regime de 12 por 36, ela faz algum adendo ou permite alguma coisa além para as pessoas que trabalham em regime de à noite, né? No regime com adicional noturno. Precisa ser observado o pagamento do adicional noturno, porque pode ser que a convenção, ela nunca retira direitos, ela aumenta direitos. Então pode ser que ela até determine que ao invés de pagar 20%, que pague, sei lá, 50%. Pode ser. Então precisa observar isso. Para quem trabalha à noite, às vezes ela prevê uma folga a mais, ela prevê intervalos entre a jornada a mais, não só o intervalo para descanso, né? O intervalo de almoço, que a gente costuma falar de 1 hora, às vezes ela prevê mais alguma coisa, ou ela prevê que esse intervalo de almoço não seja só de 1 hora, seja de 1h30, alguma coisa assim. Então isso precisa ser observado. E é observado também. À noite, a 1 hora do intervalo não é 1 hora de intervalo. São 52 minutos e 30 segundos. A pessoa ficar 1 hora cheia, 60 minutos, ela teve 1 hora e quase 8 minutos a mais de intervalo. Vocês estão entendendo a diferença? A zona que é? É uma zona mesmo. Mas é tudo isso para beneficiar aquela pessoa que está tendo um prejuízo à saúde, ao convívio das outras pessoas por trabalhar à noite. E importante, doméstica tem direito adicional noturno, tá? Porque o adicional noturno está na CLT, não só na CLT, mas está também na Constituição Federal. E lá no artigo 7º, que fala dos direitos trabalhistas. E a doméstica está no parágrafo único, qual eles falam dos incisos da doméstica. Quando teve o alargamento dos direitos das domésticas, né, o aumento através da emenda constitucional, aí também gerou direito a não só hora extra, mas adicional noturna também. Então, doméstica tem direito a adicional noturno, tá bom? Então, o empregado CLT e o empregado doméstico. E o autônomo? O autônomo não. Mas e o prestador de serviço? Não. Tá bom? Observem isso. Estagiário, se eu não me engano, não pode trabalhar à noite. Aprendiz, não. Não pode. Lembrem-se de olhar, porque tem várias especificidades referente ao trabalho noturno. E o seu adicional compatível. Vamos lembrar, eu falei várias vezes, mas é muito complicado. Adicional noturno, ele é de 20%. E quem trabalha à noite também tem um outro benefício além do adicional, que é a redução da hora. Então, 1 hora não é mais 60 minutos para quem trabalha à noite. 1 hora são 52 minutos e 30 segundos. Por isso que das 10 às 5 dá uma jornada de 8 horas. Mesmo se você fizer as contas não vai dar, mas dá sim. Tá? Então, observe isso. E prorroga, que é o efeito que a gente fala, é ex nunc, que continua. Não é ex tunc, que retroage, que volta. Então, quem trabalhou das 2 às 11 só tem direito adicional noturno das 10 às 11. Mas quem trabalhou das 10 às 10, das 10 da noite às 10 da manhã, tem direito ao adicional noturno prorrogado durante todo o período dele trabalhado.
Se ele tivesse entrado, Carol, se ele entrou a 1 da manhã e foi até 1 da tarde, também, da 1 da manhã até 1 da tarde, tem essa prorrogação do horário noturno. Precisa tomar esse cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre adicional noturno.